Observe a frase de um grande romancista inglês, Chesterton. Não foi o mundo que piorou. As coberturas jornalísticas é que melhoraram muito. Dessa frase, deduz-se que, segundo o pensamento do autor, vamos lá, não foi o mundo que piorou, mas as coberturas jornalísticas é que melhoraram muito. Então, vamos lá, vamos partir do ponto de vista aqui desse grande romancista inglês, beleza? Então, a gente vai notar o seguinte, olha, na visão dele, o mundo não piorou, mas as informações começaram a circular de uma forma que a gente consegue ter mais dados sobre o que acontece no mundo, beleza? Então, não significa, na visão dele, que o mundo tenha piorado, mas as informações chegam a todo mundo. É essa a ideia que ele quer dizer. Ok, então, a gente vai deduzir, né, desse pensamento do autor, a gente vai deduzir que as coberturas jornalísticas passaram a explorar temas escabrosos. Veja bem, o que se falou aqui sobre as coberturas jornalísticas, que elas melhoraram, beleza? Elas melhoraram, então elas passaram a informar sobre mais coisas. É essa a ideia. Então não foi o mundo que piorou, mas ela colocou isso às claras para todos nós. Nós começamos a ter mais informações. Isso não quer dizer olha só a limitação. Então isso quer dizer que as coberturas jornalísticas é que melhoraram muito. Isso significa, olha só a restrição. Significa então que as coberturas jornalísticas passaram a explorar temas escabrosos? Então, se não fossem os temas escabrosos que elas passaram a explorar, então não teria melhorado muito? Não é isso, correto? Ela melhorou muito na visão, né, do romancista por ela passar a informar mais, não restritamente a temas escabrosos. Concorda comigo? Show, vamos à frente. Letra B. O número de ocorrências criminosas aumentou consideravelmente nos últimos tempos. O número de ocorrências criminosas aumentou consideravelmente. Aí, vamos observar a primeira frase. Não foi o mundo que piorou, beleza? Então, falar agora que aumentou, esse número aumentou consideravelmente, de acordo com o que está escrito aqui desse romancista, não é essa a informação. Para ele, olha só, o mundo não piorou para ele. Então, não dá para a gente tirar a conclusão desse caso de que o número de ocorrências criminosas aumentou consideravelmente. E não foi o mundo que piorou, correto? Beleza, então vamos para fora. Pegar a letra C. O mundo piorou menos do que se propaga. O mundo piorou menos, olha, o autor falou, o mundo não piorou. Porém, as informações é que são dadas a mais para nós, beleza? Nós hoje somos mais bem informados, é isso que ele quis dizer. Então não significa que o mundo piorou menos do que se propaga. Vamos à próxima. Letra D. Os atos criminosos tornaram-se temas da grande imprensa. Os atos criminosos tornaram-se temas da grande imprensa. Da mesma forma, tá? Da alternativa A, ao restringir aqui que as coberturas jornalísticas passaram a explorar temas escabrosos, então se ela passou a explorar temas escabrosos, então a cobertura jornalística melhorou muito. Da mesma forma, alternativa D, os atos criminosos tornaram-se temas da grande imprensa. Então, ela melhorar muito significa então que ela passou a transmitir, a informar sobre os atos criminosos. É essa a ideia de mostrar que a cobertura jornalística melhorou muito. Isso seria uma restrição ao papel do jornalismo. Concorda comigo? Beleza, vamos à frente. Aí ele se fala o seguinte, a alternativa E, que é a resposta correta. Olha só. Os jornais atuais, então em relação ao que falou antes, né, sobre o passado, não foi o mundo que piorou, as coberturas jornalísticas é que melhoraram, significa que antes não eram tão boas. Então os jornais atuais, de agora, fazem com mais amplitude, melhoraram, reportagens mais objetivas e precisas. E aí, o que importa aqui para a gente notar, tá? Na parte de tipologia textual, gênero textual a gente fala sobre o texto jornalístico e tal, mas de maneira geral,
O que a gente tem que observar é o seguinte, até mesmo nas funções de escrita, né? A gente trabalhou na parte da textualidade. É a gente pensar o seguinte, o texto jornalístico, ele tem que ter mais precisão na informação. Ele procura transmitir mais precisão, objetividade, imparcialidade, é o que ele procura. Então, ao dizer que as coberturas jornalísticas melhoraram, significa naturalmente que eles passaram a informar melhor. A informação passou a ser dada de uma forma melhor. E como a gente melhora a informação? Procurando ser mais objetivo e mais preciso. É típico da linguagem jornalística. Beleza? Então aqui essa questão, ela trabalha, né? Ela mostra pra gente não só a interpretação em si, mas também o gênero, a reportagem. Tudo bem? Então, falar que as coberturas jornalísticas, o texto jornalístico melhorou, significa então que ele teve maior amplitude, porque antes ele não informava como informa hoje, e a informação é de qualidade, porque ele falou que melhorou, então essa informação ela tem que ser mais precisa e mais objetiva, que são características da linguagem jornalística. Por isso a alternativa é a correta.